Vamos falar agora desse assunto que gera uma dúvida danada quando vocês estão pensando aí em entrar na confeitaria especial. A tal da contaminação cruzada. Eu posso usar uma cozinha separada? Posso usar a mesma cozinha? Como que funciona esse negócio? Então vamos falar sobre isso nessa aula de hoje. Mas antes, eu sou a Poli Moraes, eu sou nutricionista, confeiteira e professora. E nesse canal nós vamos falar sobre confeitaria especial, que é tudo aquilo que envolve o confeitaria diet, sem glúten, sem lactose, low carb funcional, enfim, todas essas coisas. Então antes de começar o nosso vídeo, já ativa o sininho, já coloca o gostei e por aí vai, já sabe como funciona, né? Então bora! Para saber se vamos usar cozinha separada, se pode a mesma cozinha, vamos entender de fato o que é a contaminação cruzada. Bem, o nome já é bem sugestivo, né? Porque a gente imagina que é contaminação cruzada. Ou seja, um ingrediente está contaminando com outro ingrediente de uma forma cruzada. Bem prático não, né? Não é? Passou todo mundo pelo mesmo lugar, né? Voou assim, às vezes uma farinhazinha para um lugar, caiu uma gotinha onde não deveria. Você entendeu? Tá assim, eles estão cruzando de alguma forma dentro da minha cozinha. Ah, mas por que eu chamo de contaminação? Não é uma contaminação microbiológica, né? Assim, tipo, que tá caindo do céu, vírus e bactérias e fungos e coisas. Não é isso. Não é uma contaminação de cair o brinco, não é uma contaminação. Nada, não é isso. Contaminação não é só isso, né? Biológica ou física ou química. É uma contaminação aqui de ingredientes, de nutrientes que determinadas pessoas não podem consumir. Ou seja, é aquelas pessoas que têm alguma restrição alimentar, seja pela lactose, seja pelo glúten, seja o trigo, seja os alergênicos como ovo, soja e o leite, né, a proteína do leite, enfim, qualquer uma dessas coisas. É onde há algum tipo de contaminação cruzada que não deveria ter. É contaminação, né? O ingrediente que está no lugar errado, é o risco de ter uma partículazinha onde não deveria. Enfim, contaminação cruzada é isso, né? É aquele negocinho que não podia estar no lugar que está. Enfim. Então, dentro da nossa cozinha, qual que é o problema? Quero trabalhar com um produto que seja sem glúten. E aí? Onde que está a contaminação? É aquela bancada que eu não limpei direito, é aquele meu utensílio que eu não limpei direito e eu usei farinha de trigo ou qualquer outra farinha que contenha glúten. Quais são essas farinhas? Farinha de centeio, farinha de cevada e a farinha de trigo. E tem também a farinha de aveia, que ela em si não contém glúten, mas ela tem uma contaminação cruzada. Ótimo exemplo de contaminação cruzada. O bendito, né? A bendita ali da aveia. Ela em si não contém glúten, mas ela tem uma contaminação cruzada a partir do quê? Da terra de onde ela foi plantada. E aí tinha plantação de trigo, centeio ou cevada antes, né? Porque tem esse rodízio nas plantações. Então é uma terra que ela foi utilizada para outro alimento, então ela acaba contaminando. O caminhão que fez o transporte do trigo também faz a da aveia, ali pode ter uma contaminação. A máquina que passou para processar a aveia e processar o trigo teve uma contaminação e por aí vai. Então quando não existe, né, um maquinário todo especializado para aquilo, né, específico, de fato ali pode ter uma contaminação. E qual que é o maior problema dessa contaminação cruzada? Se a minha cozinha deve ou se ela não deve ser separada ou não? A gente está pensando muito, principalmente o foco maior ali, se dá na questão dos alérgicos, tá? Claro que quando eu penso nas pessoas que têm intolerância ou têm alguma sensibilidade, tem pessoas que têm isso de uma forma muito maior, né? São bem mais sensíveis, são muito intolerantes, assim, que qualquer quantidadezinha ela sente uma reação, sente uma diferença, mas né? Na maioria dos casos, as pessoas conseguem sim com traços, não tem problema nenhum, mas o alérgico não. Quando a gente pensa em alergia, a gente tem que pensar em casos da pessoa que, assim, se ela entra em contato aqui, ó, tá, a bancada, né, tava suja de farinha de trigo, ela encosta na bancada que tava suja de farinha de trigo, ela já pode começar a ter uma reação local aqui, né, no braço e já pode começar a passar mal. Se ela sentir ali a fumaça, tá fervendo o leite, ela tem alergia, né, ali da proteína do leite, ela tá ali inalando aquela fumaça, ela já pode passar mal. Então, quando pensamos em alergia, a gente tem que lembrar de alergia tipo de picada de abelha. Alergia é tipo alergia de camarão, que enche o rosto, pode fechar a glote e de fato pode levar à morte. Então, quando a gente pensa, vou colocar aqui, quando a gente está falando de contaminação cruzada,
o nosso foco muito grande é a questão das alergias. Então, eu tô pensando em quem tem, né, a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Eu tô pensando nas pessoas que têm alergia ao trigo, que não necessariamente é alergia ao glúten, né? Porque é uma alergia a outra fração proteica que tem ali no trigo. O trigo, ele não tem só glúten de proteína, ele tem outras proteínas também. Então, acaba que a pessoa pode desenvolver uma alergia a isso, né? Tem alergia também a ovo, alergia a soja e a vários outros, né? Alergia a oleaginosas como amendoim, nozes e por aí vai, né? Mas as que são mais comuns aqui, né, dentro da nossa cozinha aqui, da nossa produção, de fato são alergia, né, à proteína do leite de vaca, alergia ao trigo e a de ovos também, que é onde entra bastante aqui a confeitaria vegana, né? Que aí ela engloba tudo isso daqui e acaba que até o trigo não mais acaba entrando, né? Enfim. As pessoas gostam de aproveitar que já vai fazer um negócio vegano, já faz sem glúten também, apesar de não ter correlação com o veganismo. Mas, voltando aqui à contaminação cruzada, né? E eu tenho as alergias, eu também tenho, né, as doenças autoimunes, como é o caso da doença celíaca. A doença celíaca, algumas pessoas chamam ela, né, de alergia ao glúten, mas ela de fato não é uma alergia, porque ela não tem essa resposta aqui local, né? Se eu encostar na farinha de trigo, eu vou ter uma... Não, a reação da doença celíaca é ali, ó, lá no intestino mesmo, né? E que a gente tem vários problemas que numa próxima oportunidade podemos falar a respeito disso. Mas é uma pessoa que ela não pode entrar em contato nem com grãozinhos que seja de farinha de trigo, ou centeio ou cevada, né? Ela não pode entrar em contato com um grãozinho que seja que contenha glúten, porque isso pode trazer malefícios para ela lá na região do intestino, tá? É algo mais, de fato, local. E eu tenho também aqui as intolerâncias. Dentro das intolerâncias, eu tenho a intolerância à lactose e eu tenho a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Porque a doença celíaca, ela é uma sensibilidade ao glúten, mas de uma forma muito bruta, de uma forma muito agressiva. Já assim, a que as pessoas conhecem como intolerância ao glúten, o nome correto, na verdade, é sensibilidade ao glúten não celíaca, porque quem é celíaco também não tolera o glúten, também é uma intolerância ao glúten. Então, é como se fosse uma intolerância não celíaca, né? Para demonstrar que ela não é autoimune. Então, é aquele desconforto, né, que causa ali intestinal, mas que também às vezes pode causar uma dor de cabeça, alguns outros sintomas que são comuns, né, tanto na intolerância à lactose quanto na sensibilidade ao glúten não celíaca. Entendendo todas essas coisas aqui, que estão relacionadas ao glúten, trigo, né? Glúten, trigo e o leite, né, que tem a proteína e a lactose, que são coisas distintas. Então, é tudo isso que eu tenho que pensar na hora de falar de contaminação cruzada. Dito isto, agora vamos, de fato, à resposta, né, daqui. Será que eu preciso usar uma cozinha separada ou não? Como que eu devo usar aqui a minha cozinha? Como que eu devo evitar essa contaminação cruzada? Primeiramente, antes de tudo, a gente precisa ter todos os nossos equipamentos. Eu preciso ter um outro ambiente? Depende. Se você for trabalhar com alergia e com doença celíaca, talvez sim seja importante você ter uma cozinha separada. Daí acaba que você tem que ter os equipamentos, você tem que ter os utensílios, tudo isso de forma separada. É importante que você tenha os seus uniformes separados, seja tudo separado, e que você não faça as coisas no mesmo, até mesmo no mesmo dia, né? Que você às vezes deixou farinha, voou aí para tudo quanto é lado, e aí você tem que se higienizar, limpar, tomar um banho, trocar de roupa, para poder fazer a sua comida na outra cozinha que seja específica para quem tem alergia e doenças autoimunes, como no caso da doença celíaca. Tá, Polly, beleza. Eu não posso trabalhar na mesma cozinha para trabalhar com alérgicos? Pode, mas você entende o risco que você pode trazer para o seu cliente? Tem cliente que consegue sim suportar alguns traços, né? No caso de alergias, o celíaco até que não, mas os alérgicos sim. Às vezes conseguem suportar alguns traços, mas outros não, né? Existe aí uma briga dentro da medicina mesmo a respeito das alergias,
se a gente pode começar a incluir, ao invés de excluir tanto, né, a pessoa, criar ela dentro de uma bolha e não pode ter contato nenhum, nananã, sendo que alguns médicos têm falado para poder começar a introduzir, porque a alergia é algo que, na maioria dos casos, dá para ser trabalhada, né? Dá pra gente ir colocando de alguma forma, igual a gente faz dentro da sensibilidade, dentro da intolerância, né? Dá pra gente trabalhar e modular ela de alguma forma. Mas a maioria dos médicos falam que não, né? Então a gente tem aí um grande dilema, uma coisinha que dá pra gente conversar sobre isso numa outra oportunidade. Posso convidar uma pessoa que trabalha justamente nessa área, que eu acho que vai trazer mais informações aqui pra vocês. Mas quando eu penso a respeito da contaminação cruzada, do meu ambiente de trabalho, na correria do meu dia a dia e o risco que eu posso ter em relação ao meu paciente, né, meu cliente, perdão, eu deixo isso bem claro no atendimento, do menu, do WhatsApp, de tudo mais, que eu não trabalho com alérgicos e que eu não trabalho com pessoas que tenham doença celíaca. Por quê? Porque pode correr o risco de existir aqui uma contaminação cruzada, né? Por mais que eu tome todos os cuidados, por mais que eu higienize bem os meus utensílios, as minhas bancadas, tudo, tenha tudo separadinho, corre-se um risco. E eu prefiro não, eu particularmente, Poliana, prefiro não correr esse risco. Então, quando eu falo a respeito da confeitaria especial, de que eu atendo os meus clientes que têm intolerâncias, que acaba que está incluindo aqui a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Eu não trabalho esse nome, sensibilidade ao glúten não celíaca, porque muitas pessoas não sabem, até os próprios portadores não sabem de fato o que é. Alguns médicos, para ficar mais fácil de entendimento, já chegam e dão um diagnóstico de intolerância ao glúten, né? E aí, então, muita gente não sabe que a intolerância seria o nome errado pro certo aqui, que é a sensibilidade ao glúten não celíaco. Deu pra entender? Eu não entendi o que ele falou. Então eu falo logo que eu não atendo intolerantes nem à lactose, nem intolerantes ao glúten, apesar desse ser o nome certo, que aos poucos a gente vai colocando isso, né, ao conhecimento do público. Mas, infelizmente, não são todos os profissionais da área da saúde que também utilizam esse nome da forma correta. Pensando nisso, quando eu vou trabalhar com intolerâncias... Eu posso trabalhar na mesma cozinha? Pode. Mas aí eu esqueço da contaminação cruzada? Não. Temos que ter todos os mesmos cuidados, só que o peso é um pouco menor, tá? Então, o que eu vou fazer? O ideal é que seja, posso utilizar os mesmos utensílios? Até posso, mas a minha higienização tem que ser surreal de maravilhosa na hora que eu vou trabalhar ali com os meus bolos. Então, eu tô fazendo aqui bolos tradicionais, aí eu vou bater aqui uma receita do zero lactose ou sem glúten, né? Aqui no caso da pessoa que tem sensibilidade. Então, eu posso utilizar os mesmos utensílios, eu posso, mas o ideal é que eu tenha esses utensílios separados. Quais são esses utensílios, Poli? Seriam aqui as minhas vasilhas. Então, essas vasilhas de plástico eu posso muito bem comprar vermelhas, vamos supor, para usar para os intolerantes, e as transparentes e branquinhas para a confeitaria tradicional. Da mesma forma, eu posso aqui pegar os meus fouets, e aí eu posso pintar, colocar alguma coisinha aqui escrito, ou dá pra comprar, às vezes, talvez de outra cor, e eu deixo separado. Ai, Poli, não tem de outra cor, então guarda num ambiente separado, coloca dentro de uma caixa, e aqueles utensílios que você vai utilizar para confeitaria especial são diferentes daquele que você vai usar na confeitaria tradicional. Olha, não tenho condições de comprar um monte de utensílios diferentes para poder fazer na minha cozinha. Então, enquanto você ainda não tem condições de comprar, utilize os mesmos, mas lembre que você tem que lavar com muito apreço. Se você falar, ai, tá limpo, lava mais uma vez, entendeu? Passa a buchinha ali com gosto, é bucha, água e sabão pra tirar. Ah, se eu passei um álcool 70, não, se você não higienizou direito com água e sabão, não resolve. Não é álcool 70, álcool 70 é pra matar vírus, é pra matar bactéria, é pra matar esses bichinhos assim, ó, que a gente não enxerga. Ele não vai matar nutriente, porque o nutriente não se mata, o nutriente tá lá. O que vai tirar ele? Esfregando. Então, o que vai matar ele? Bucha e sabão, é esfregando, entendeu? Na verdade, não vai matar, né? O que vai tirar ele? É bucha e sabão, esfregando, entendeu? Então, a higienização tem que ser muito maravilhosa. Ah, Poli, e na questão ali da minha batedeira, né? O que eu faço com a minha batedeira? A batedeira em si pode ser a mesma. O bowl pode ser o mesmo. O fouet também pode ser o mesmo. Só que você tem que higienizar muito bem. É interessante, talvez, que você tenha até aquelas escovinhas para você lavar ali no fouet. Mas com o tempo, a gente pode comprar tudo isso separado. Eu tenho aqui na minha cozinha os bowls que eu compro, ó. Vários bowls separados, eu tenho vários, tem como a gente comprar separado. E os fouets
tem como comprar também tudo separado. Esse pretinho foi o que veio e esse branquinho, assim como eu tenho vários outros ali, que eu compro separado. E você pode deixar tudo, falar, não, eu vou separar 2 para confeitaria especial e 2 para confeitaria tradicional. Aí você compra os bols e os globos separados e você deixa guardado em ambientes separados. Assim você vai ter esses equipamentos. Ah, eu preciso comprar outra batedeira? Não! Vai lá e compra só os utensílios, entendeu? Só essas outras partes aqui que você pode realmente deixar tudo separadinho na sua cozinha. Mas como eu disse, você não precisa fazer isso logo de cara, sabe? Você pode fazer isso devagar, né? Igual eu tenho aqui, ó, as minhas espátulas de silicone, eu tenho elas vermelhas e eu tenho as pretas. Então, se você pode comprar de mais de uma cor de diferente, né? De diferença, então você deixa as pretas para confeitaria tradicional e as vermelhinhas para confeitaria especial. Aí você vai guardar em potinhos, né, ali separados. Então, fica a seu critério de como que você quer trabalhar, né? Se você quer trabalhar por cor ou se você quer, não, tenho todo vermelhinho mesmo, então você separa num potinho separado ali, né? Mas aqui eu tenho eles separadinhos por cor, facilita para mim bastante. Então fica a seu critério, como que você quer fazer ao certo, né? Mas o importante, maior de tudo, além de ter os utensílios separados, é ter o quê? Uma excelente higienização. Então, se eu quero trabalhar com os intolerantes, deixa eu voltar meu quadro para cá. Se eu quero trabalhar com os intolerantes, eu posso muito bem trabalhar na mesma cozinha, contanto que eu higienize muito bem os meus ingredientes, a minha bancada, que eu tenha todo esse cuidado e eu consigo evitar a contaminação cruzada, ok? Isso é importante. Posso fazer a mesma coisa pro alérgico? Poderia, mas você quer correr o risco? Não. Eu prefiro não. Então, por isso que eu defino o meu público. Se você quiser trabalhar com alérgicos, eu, Poliana, particularmente, preferiria ter uma cozinha para não correr o risco. Mas, fica a seu critério, tá? Então, a confeitaria especial, o sem glúten e o sem lactose, não é somente para alérgicos. São para pessoas que conseguem suportar pequenos traços. Mas, assim, vocês viram que a gente higienizando direitinho, esses traços não vão existir? Ai, Polly, mas e aqui o diet? Tem problema de contaminação cruzada? Não, gente. Se a pessoa comer ali um grãozinho de açúcar, se por um acaso aconteceu alguma contaminação, ela não vai passar mal, não vai morrer, não vai fechar glote, não vai acontecer nada disso, né? E também um grãozinho só não vai dar pico de açúcar no sangue da pessoa. Inclusive, o diabético, ele pode uma quantidade mínima de sacarose por dia, tá? Mas também a gente não pode, né, gente, não higienizar direito, não fazer as coisas da forma correta. O diet, quando a gente fala de contaminação cruzada, ele nem entra aqui direito não, assim, sabe? Porque é muito difícil eu ter uma contaminação cruzada de açúcar com as outras coisas, só se você for muito baguncento, se você não tiver o mínimo de cuidado, nem nada, né? Mas eu espero que não seja o caso, né? Porque se a pessoa não pode com açúcar, você não vai deixar cair açúcar no bolo diet, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Vocês entenderam a contaminação cruzada? Entenderam a questão da cozinha, se é separado ou não? Não precisa, dá na mesma cozinha. Estamos aqui, ó, trabalhando todo mundo na mesma cozinha, tá tudo certo, tá? É só ter o cuidado, beleza? Perdeu o medo? Que bom, é só saber higienizar, gente, é só não ser uma pessoa porca. Just for you and I. Fechou? Então tá, obrigada.